Meus amados irmãos, veja isso. JA mais satanistas ensinam o ocultismo se filtrar dentro da igreja. Eles estão ensinando os satanistas se filtrar dentro da igreja para acabar com a santidade. Meus amados irmãos, isso é chocante. Fiquem no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, hoje eu venho trazer aqui uma notícia chocante a respeito do JA. JA que cresceu no mundo evangélico e ao ficar jovem na época de rebeldia, se tornou, homem com homem, mulher com mulher. Ele nasceu no mundo gospel, o mercantilismo religioso, o transformou desse jeito. As influências malignas. E agora ele não quer ser chamado mais como JA, mas sim como Ela Viana. Ele está totalmente mudado. Veja aí algumas imagens dele, os vídeos dele passando aí. Tá parecendo realmente uma mulher, mas não é, Não é uma falsidade ali ideológica. Mas o JA, meus amados irmãos, ele já afirmou que ama os orixás, que ama, o ocultismo, que ama o satanismo. E ele está ensinando, junto com outros satanistas, como se filtrar dentro da igreja e acabar com a santidade. O JA praticamente fez isso, Ele estava dentro da igreja, louvando a Deus, e ao se desviar, levou uma multidão junto com ele, e ao virar Ela Viana, levou outra multidão junto com ele para o inferno, Acabou com a santidade de dentro da igreja. Ele conseguiu, infelizmente. Mas ele vem ensinando aí o povo a continuar destruindo a igreja, se filtrando dentro da igreja. Ele e mais alguns satanistas que eu vou colocar aqui. Agora, antes de eu falar de todo esse assunto com vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. No meu canal trago aqui notícias apocalípticas, estudos escatológicos, pregações, testemunhos. Então você que chegou agora, já deixa o like, escreva aí, certo? Um testemunho de como os satanistas se filtram dentro da igreja para acabar com a santidade. Presta atenção no que ele vai falar. Parte de um grupo desses, Você chegou a se infiltrar em igreja? Sim, me filtrei. Tinha uma igreja num bairro que estava incomodando, porque tinha um núcleo, que é como se fosse, entre aspas, uma célula satânica, que era um grupo de estudo, ficava numa casa, tal, em determinada região, e tinha uma igreja lá perto, que era uma igreja realmente que estava assim, buscando uma vida com Deus, procurar fazer uma adoração legítima, ensinava a verdade que liberta. Então aquilo começou a incomodar, porque vibra numa frequência diferente, uma igreja muita luz ali, e como é que a gente vai fazer as trevas, porque a luz está iluminando. Então fomos infiltrar a igreja. 10 pessoas se infiltraram, mais de 500 pessoas na igreja, uma igreja que estava crescendo. E, claro, ninguém foi vestido de satanista, As pessoas têm essa ideia de ser arquétipo, O cara de satanista vai com medalhão lá, com pentagrama, então, nada disso. E nem falando desse assunto nem vai dizer que é satanista, lógico que não, Aí, cada um ficou num canto, e aí o pastor, líder da igreja, o pastor majoritário ali, porque tinha os pastores auxiliares, ele teve o discernimento de espírito, e Deus falou com ele falou isso no altar, falou, olha, entraram pessoas aqui com intenções ruins, mas Deus vai libertar essas pessoas, nós vamos ungir todo mundo, fecha as portas, ninguém sai da igreja, vamos ungir todo mundo. Caramba. E a unção quebra o jugo, a unção com óleo é algo extremamente poderoso no mundo espiritual. Quando você tem, para ungir você tem que ser uma pessoa ungida, você tem que ter autoridade para ungir também. E era o óleo de êxito, descrito na Bíblia, tal. Então esse óleo eles têm medo. E aí a entidade, o tal do Abraxas, falou para mim ali, olha, não se preocupa, não tenha receio. Esse pastor sozinho não consegue ungir todo mundo, ele vai chamar os pastores auxiliares. Pega aquela fila lá, aquele pastor auxiliar é também o tesoureiro da igreja, está roubando a igreja. Então não tem autoridade nenhuma, era só óleo, tiramos, acabou. Então você não tem autoridade espiritual, não funciona, não adianta.
Não adianta. Eu lembro que uma época criaram isso até como doutrina, né? Assim, então tinha um congresso de batalha espiritual. A galera saía, né? Aí pro almoço, aí voltava, tinha gente ungindo todo mundo. Não podia entrar na igreja se não fosse ungido. Mas só que aquela pessoa que está ungindo, às vezes ele não é uma pessoa ungida também. Ele não é uma pessoa separada por Deus, né? Não tem unção, não tem autoridade. Então, para o satanista, aquilo não quer dizer nada. Como funciona a batalha espiritual de fato? Ela tem a ver com o quê? Qual que é o objetivo dela? Boa. Ó, primeiro assim, a gente for pegar de maneira bem simples, a batalha em si nem sequer existe, porque Deus estala o dedo, acabou o diabo, acabou o inferno, acabou tudo. Seria um massacre, não seria nenhuma batalha, né? Eles foram expulsos do paraíso, né? Satanás e a terça parte. Lembrando que Satanás não é nome, né? É um título, né? Vem do hebraico, adversário. Adversário. Diabo também não é nome. Vem do grego, diabolos, aquele que traz visão. Lúcifer, portador de luz. Né? Então, segundo as linhas judaicas, tal, seriam essa entidade, esse anjo caído, o nome dele seria Samael. Né? E ele então acabou persuadindo e fez a rebelião, só que houve uma batalha no céu. É interessante que aí sim, a gente vai ver uma batalha no céu, houve uma peleja no céu, isso é retratado na Bíblia. Então, olha, Deus ele permitiu que isso acontecesse com um propósito. Ele deixou, Deus sabia que ia acontecer, Deus é onisciente. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas... Bem, meus amados irmãos, olha aí, certo, um relato de um ex-satanista, ele dizendo como fazia, né, para se filtrar dentro das igrejas, né? Olha que situação, mas ali ele mostrou que era uma igreja séria, falou também sobre o poder que tem a unção com óleo, né? Mas também ensinou ali como se filtrar dentro da igreja, né? Ele revelou algo ali muito forte. E ele não é o único, né? Já passou vários vídeos aqui, né? A da advogada de esquerda, né? Ela fala também sobre estratégias de como se filtrar dentro da igreja. Eu quero mostrar aqui também para vocês, presta atenção, ó. Precisa conversar coletivamente. No mestrado eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo no Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa. Mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. Marighella escreveu um manual. O manual do guerrilheiro. Então veja, meus amados irmãos, aí, ó, essa advogada, né, esquerdista, falando como se filtrar dentro das igrejas, como se filtrar nas escolas dominicais, né? Olha o perigo que a igreja está correndo. E o JA, né, recentemente, né, quando saiu da igreja, depois que arrebanhou um bocado, né, de fiel, né, o JA, certo? Deixa eu ajeitar aqui para vocês, porque o JA falou, presta atenção nessa matéria, ó.
J.A. faz revelação sobre sua fé e choca evangélicos. Olha aí, ó. O artista ressaltou que cresceu em igreja evangélica e que ama Cristo, mas também acredita na multiplicidade cósmica. Nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira 8, o cantor gospel J.A. fez um post sobre o seu aniversário nas redes sociais. O cantor, que está completando 24 anos, publicou um vídeo de uma cerimônia em um terreiro de Umbanda para falar sobre a fé. O artista ressaltou que cresceu em igreja evangélica, que ama Cristo, acredita no Espírito Santo e o ama. No entanto, ele afirmou que também acredita na multiplicidade cósmica. J.A. revelou que ainda na adolescência conheceu as religiões de matrizes africanas e passou a entender a extravagância do seu povo em cultuar. Ou seja, ele estava cantando para Jesus na sua adolescência, mas ele já frequentava o satanismo, ele já frequentava o ocultismo, ele já frequentava a macumba, certo? Ou seja, era um satanista dentro da igreja. Era um satanista influenciando a todos dentro da igreja, certo? O ex-cantor gospel disse que rosacrucianismo e budismo zazen foram fundamentais para o equilíbrio da sua mente e do seu espírito. Ele finalizou pedindo que respeitasse a sua fé e expressou felicidades aos povos e tribos, à magia e ao dom da sabedoria. Olha aí, ele aprendeu com sua adolescência, né, que o budismo, né, zazen foram fundamentais. O cristianismo não foi, não, mas o budismo foi fundamental e os zazen foram fundamentais para o equilíbrio da mente do J.A. E o cristianismo não. E esse cara aí estava influenciando a igreja na sua adolescência, louvando e adorando ali, certo, a Deus, e levando muitos ali à emoção, né? Olha a forma que ele se filtrou dentro da igreja. Agora ele se desviou e muitas pessoas se desviaram com ele. Ele está levando um rebanho para o inferno. Então vejam, meus amados irmãos, como os satanistas, e tem muitos, né? Priscila Alcântara também, e outros, né, se filtram dentro da igreja para poder acabar com a santidade. Esse mundo gospel é um erro. Esse mundo gospel tem que ser estipado, tem que ser retirado do meio da igreja. Ok? Eu já expliquei o que é o mundo gospel aqui, não é preciso explicar novamente. Eu quero dizer que Jesus está voltando, se arrependa porque Jesus ele vem aí.